Reforma tributária e o Simples Nacional. A reforma tributária do consumo foi instituída com a emenda constitucional número 132 de 2023. E nós estamos com 2 projetos de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional. Um é o projeto de lei complementar número 68, que é o nosso PL 68, que trata da instituição do IBS, da CBS e do imposto seletivo. E temos o projeto de lei complementar número 108, que trata da instituição do Comitê Gestor do IBS. Nós sabemos que teremos a instituição de tributos e a extinção de tributos. Mas qual é o impacto dessa reforma tributária do consumo para as empresas do Simples Nacional? É o que nós vamos abordar nesse vídeo. Quais são os tributos que nós temos atualmente nas relações de consumo? O ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI. E quais são os tributos que estão sendo instituídos? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IS, que é o Imposto Seletivo. O PIS e a COFINS serão substituídos pela CBS. O ISS e o ICMS serão substituídos pelo IBS. E é justamente o IBS e a CBS que vão compor o nosso IVA dual. IVA é Imposto sobre Valor Agregado. O IBS tem uma parcela destinada ao município e uma parcela destinada ao Estado. E a CBS é destinado à União. Há alíquotas que já estão estimadas para tanto o IBS como a CBS, mas que deverão ser confirmadas até a entrada em vigor. No caso do IBS, a alíquota estimada é de 17,7%. Aí dentro já estão contempladas a parcela do município e a parcela do Estado. E a CBS está estimada em 8,8%. E dentro do projeto de lei complementar número 68, nós já temos, as disposições quanto à incidência e à arrecadação do IBS e da CBS. Então, nós temos lá no artigo 21 que fica sujeito ao regime regular do IBS e da CBS, que trata dessa lei complementar, a lei que será resultante desse projeto, o contribuinte que não realizar opção pelo Simples Nacional ou MEI. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional ou pelo MEI ficam sujeitos às regras desses regimes, ou seja, dos regimes específicos do MEI e do Simples Nacional. Mas nós temos aqui o parágrafo 4º do artigo 21, que nos diz o seguinte: os optantes pelo Simples Nacional poderão exercer a opção de apurar e recolher o IBS e a CBS pelo regime regular, hipótese em que o IBS e a CBS serão apurados e recolhidos de acordo com o que vai estabelecer a lei complementar e vão deixar de ser recolhidos pelo regime tributário simplificado a qual eles estão sujeitos, A questão é que, para fazer o recolhimento do IBS e da CBS pelo regime regular, é necessário que haja uma opção, e ela é retratável durante todo o ano calendário. Então, as empresas do Simples vão ter que observar esse prazo e etc. Uma coisa que é importante observar é que, no que diz respeito à tributação do IBS e da CBS, para o Simples Nacional, não houve alteração alguma em relação às alíquotas que ele já tem para o ICMS, para o PIS e para o COFINS, para a COFINS. Nós temos no projeto de lei complementar 68 um anexo para, por exemplo,
as empresas que atuam no comércio, você encontra esse anexo na página 483, é o anexo 18 lá do projeto de lei complementar. Observa que as alíquotas nominais, a parcela a deduzir, as faixas, são as mesmas que nós temos na lei complementar 123 de 2006. Aqui é o anexo 1, que é para o comércio, ó. As alíquotas são as mesmas, a parcela a deduzir é a mesma. E também a partição entre os tributos tem a mesma alíquota. Então, a CBS, que contempla o PIS e a COFINS, depois da implementação da reforma tributária, está em 15,5%, né, até a quinta faixa, depois vai para 34, 40%, e o IBS começa com 34%, depois passa para 33,5%. Se nós formos lá na lei complementar, nós vamos encontrar para o ICMS as mesmas alíquotas para a repartição dos tributos. E em relação ao PIS/COFINS, se a gente soma essas alíquotas aqui, nós encontramos as alíquotas que estão agora definidas para a CBS, lá no projeto de lei complementar. Outra coisa que nós temos que observar, lá no artigo 28 do PLP, nós temos que o contribuinte sujeito ao regime regular do IBS da CBS poderá apropriar créditos desses tributos quando ocorrer o pagamento, né, dos valores do IBS da CBS incidente nas operações, exceto se for operação considerada de uso ou consumo pessoal. E o parágrafo 5º nos diz o seguinte: aplica-se essa disposição relativa ao crédito, inclusive nas aquisições de bens ou serviços fornecidos por optante pelo Simples Nacional. Mas, né, nesse caso, continuando no artigo 28, nós temos lá no parágrafo 10, na hipótese do recolhimento do IBS e da CBS ser realizado por meio do Simples Nacional, quando não houver aquela opção pelo regime regular, não é permitida a apropriação do crédito do IBS e da CBS pelo optante pelo Simples e será permitido ao contribuinte sujeito ao regime regular apropriação do crédito no montante equivalente ao que foi devido dentro do regime do Simples Nacional. Agora, qual é esse montante? Qual é esse valor? Para que a gente saiba qual é esse montante, nós precisamos ir lá na norma do Simples Nacional. Nós temos lá no artigo 18, parágrafo 1º-B, que coloca o seguinte: que os percentuais efetivos de cada tributo recolhido dentro do Simples são calculados mediante a aplicação, né, da alíquota efetiva multiplicada pelo percentual de repartição. A alíquota efetiva, ela também deve ser calculada a partir da alíquota nominal. E como que nós fazemos esse cálculo para a alíquota efetiva? Está lá no artigo 18, que fala que o valor devido mensalmente pela microempresa, empresa de pequeno porte do Simples Nacional, ele é determinado mediante a aplicação das alíquotas efetivas. A alíquota efetiva, ela é resultado dessa fórmula. Nessa fórmula, nós temos a receita bruta dos últimos 12 meses, multiplicado pela alíquota que consta lá no anexo, deduzindo aquela parcela a deduzir que eu comentei, e divide isso tudo pela receita acumulada nos últimos 12 meses. Né? Vamos ver como que isso fica. Vamos imaginar uma empresa comercial com faturamento mensal de 200 mil e que tem aí um faturamento acumulado de 2.400.000 nos 12 meses anteriores. Aí, aplicando essa fórmula, né, a gente vai ter o seguinte: a alíquota na quinta faixa é 14,30. E nós já temos lá indicado a partilha para o CBS de 15,50 e a partilha para o IBS de 33,50. Então, aqui até para
que a gente não se confunda, é esse número aqui, a alíquota nominal, que eu estou mencionando. E essa partilha que eu citei, que é essa repartição, então, lá na quinta faixa, o que eles nos informam? Que do que for calculado utilizando a alíquota efetiva, 15,5% é destinado ao CBS e 33,5% ao IBS. Então, vamos fazer a conta. Então, aquelas informações que eu já havia passado, 200 mil, faturamento mensal, 2 milhões e 400 nos últimos 12 meses, alíquota nominal 14,30 e a parcela deduzida 87,300. Aplicando a fórmula, 2 milhões e 400 vezes 14,3 menos 87,300 dividido por 2 milhões e 400. Nós encontramos a alíquota efetiva de 10,66%. Então, é esse percentual que eu vou aplicar sobre o faturamento para encontrar os tributos que vão ser recolhidos nesse período. Mas nós só fazemos também esse cálculo para que a gente possa indicar no documento fiscal o tributo que está sendo recolhido, que é provavelmente o que vai acontecer com a implantação do IBS e da CBS. A gente já faz isso com o ICMS atualmente, que tem um campo específico lá para ser indicado na nota fiscal. No futuro, a gente vai ter campos específicos para o IBS e para a CBS. A repartição, no caso da CBS, é 15,5%, como eu já falei, e do IBS é 33,5%. Então, aqui eu vou fazer uma demonstração, digamos que o valor da operação lá na nota fiscal seja R$1.000. Então, R$1.000 multiplicados por 10,66, eu encontro 106,60. É isso que a empresa do Simples tem que recolher em relação àquele documento, apesar que ela faz o cálculo lá no final do mês. Mas para efeito de indicação do crédito que o cliente terá direito, eu estou fazendo essa demonstração. Então, aí nós teríamos nesse documento 5,86 de imposto de renda, porque corresponde a 5,5% do tributo recolhido, 3,5% de contribuição social, dá 3,73%. No caso do IBS, é 15,5%, seria CBS, né? 16,52%. A contribuição patronal, 42%, é 44,78%. E o IBS, 33,5%, vai dar 35,71%. Nós temos um asterisco aqui, por quê? O inciso 2 do parágrafo 1º-B, que já passou numa tela aí, diz o seguinte, que eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais será transferido para o tributo com maior percentual. Então, é aqui na CPP que a gente joga as diferenças para bater, certo? E qual vai ser o crédito do adquirente em relação à CBS e ao IBS? IBS 35,71 e a CBS 16,52. Eu cheguei nesses números aplicando esse percentual de repartição sobre o valor apurado do tributo total. Ok. Feito o cálculo, vamos analisar como isso vai ficar no mercado com uma possível implantação da reforma tributária e analisando a condição do Simples Nacional. Então, digamos que a gente tem aí uma indústria vendendo para um atacado, vendendo para um varejo, que vende para o consumidor final. E a empresa do Simples Nacional está justamente lá na ponta, antes de chegar no consumidor final. Numa situação como essa, a empresa do Simples Nacional vai emitir a sua nota sem maior dor de cabeça, por quê? O consumidor final não faz crédito. Então, para ele, tanto faz, tanto fez, qual é o montante de IBS ou CBS que a empresa do Simples está recolhendo, porque ele não vai aproveitar isso. E esse montante já está dentro do preço, porque a empresa do Simples, ela faz o cálculo em relação à receita bruta. Agora, é muito importante a gente observar o que vai vir com a regulamentação, mas provavelmente a empresa do Simples não vai ser alterada nesse sentido, porque ela está praticamente fora da reforma tributária se ela não fizer a opção pelo recolhimento na forma regular.
Agora vamos mudar a posição da empresa do Simples Nacional. E se essa empresa ela passa a estar no meio da cadeia, só que ela vende para uma outra empresa que também é do Simples Nacional. Também não muda nada. Por quê? Ela vai emitir a nota fiscal no valor dos R$ 1.000. O cliente, por também ser do Simples Nacional, e se não tiver feito a opção lá pelo recolhimento regular, não tem direito a crédito, então também nada muda. E aqui eu quero chamar a atenção para um fato. Se essa empresa adquirente ela é comerciante também, ela deve fazer um controle do custo de aquisição das mercadorias. O custo de aquisição dela é os próprios R$ 1.000, porque ela não acredita nada. A coisa começa a mudar de figura quando a empresa do Simples Nacional faz uma venda para um outro comerciante, ou pode ser uma outra indústria, para uma indústria, né? Fora do Simples Nacional. Nesse caso aqui, ela vai emitir a nota fiscal lá com o valor de R$ 1.000. Quanto que ela está pagando de IBS e CBS lá dentro do DAS? 35,71 de IBS e 16,52 de CBS. Essa empresa que não está no Simples Nacional tem direito a fazer o crédito desses valores. Nesse caso, ela compra por R$ 1.000, acredita 35,71, 16,52. Qual é o custo de aquisição dessa empresa, do varejo aqui, que não é do Simples Nacional? 947,77. Agora, é importante observar que a empresa, quando ela está no Simples Nacional, ela não tem direito a crédito. Então, se o fornecedor dela, seja do Simples Nacional ou do regime comum de tributação, tiver destacado lá IBS e CBS, seja esse percentual do Simples, ou seja, a alíquota normal lá, que o total é 26,5%, para a empresa do Simples isso não tem efeito algum. E uma das coisas que a gente tem ouvido bastante é que o cliente, se ele não for do Simples, ele vai obrigar a empresa do Simples a fazer o recolhimento de forma regular, ou seja, utilizando as alíquotas de 17,7 e 8,8, para obter o crédito integral. Eu não concordo com isso. E por que eu não concordo com isso? Porque se essa empresa fizer a opção para recolher o IBS e a CBS pela forma regular, o que vai acontecer? Primeira coisa, ao fazer a opção pelo recolhimento fora do Simples Nacional, a empresa do Simples vai ter que alterar o seu preço de venda. Porque lá dentro dos R$ 1.000, nós tínhamos o IBS e a CBS calculados dentro do Simples. Então, o preço dentro do Simples, mais sem o IBS e a CBS calculados no Simples, deve ficar em 947,77. Se a empresa do Simples não fizer essa retirada do valor, ela não está agindo de boa fé, porque ela não vai mais recolher esses tributos dentro do Simples. Ela vai recolher fora do Simples. Aí ela vai calcular o IBS pela alíquota 17,7 e a CBS pela alíquota de 8,8. Perfeito. Com isso, o cliente que está fora do Simples Nacional vai poder fazer o crédito. Certo. Só que tem uma coisa, IBS e CBS são calculados fora do preço. Isso quer dizer que o total da nota fiscal do Simples Nacional não vai ser 947,77. Vai ser 947,77 mais 167,76 mais 83,40.
Ou seja, essa empresa que está fora do Simples Nacional já não vai mais pagar R$ 1.000 nessa compra, vai pagar R$ 1.198,93, para que ela possa fazer o crédito dos valores integrais do IBS e da CBS. E qual é o custo de aquisição para ela? O mesmo custo de aquisição que ela teria se a empresa do Simples Nacional estivesse recolhendo o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional. Então, eu não vejo vantagem alguma para esse varejista, ou pode ser uma indústria que está fora do Simples Nacional, exigir que a empresa do Simples recolha o IBS e a CBS pelas alíquotas normais, pelo regime regular, porque quem vai pagar a conta é ele. E o custo de aquisição dele não altera, é o mesmo. E, aliás, que eu vejo até um agravante. Aqui nós podemos ter uma questão de fluxo de caixa, porque ele poderia pagar R$ 1.000 e ter o mesmo custo de aquisição, e aqui ele tem que pagar R$ 1.198,93 para ter o mesmo custo de aquisição. Ou seja, o custo de aquisição dele, em termos de fluxo de caixa, de desembolso, acaba aumentando em R$ 198,93, ou seja, 19%, quase 20%. E esse crédito aqui, ele vai ter após o pagamento do tributo por parte da empresa do Simples Nacional, ou ele mesmo recolhe. Ou seja, ele vai ter um desembolso que, nesse cenário, é desnecessário, porque o custo dele é o mesmo. Agora, essa empresa do Simples Nacional, ela pode ter uma pressão para fazer o recolhimento do IBS e da CBS fora do Simples, não em função da exigência do comprador, mas para melhorar o próprio preço dela. Por quê? Se ela recolhe o IBS e a CBS fora do Simples Nacional, ela mantém o mesmo custo de aquisição para o seu cliente, mas o custo de aquisição dela muda. Porque o IBS e a CBS, que não eram creditados quando ela recolhia o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional, se ela recolhe o IBS e a CBS fora do Simples, ela também pode fazer esses créditos. Consequentemente, o IBS e a CBS que a indústria esteja destacando, principalmente se essa indústria não for do Simples Nacional e que está cobrando dela, ela vai poder acreditar, coisa que ela não poderia fazer se ela recolhesse dentro do Simples. Agora, numa questão de exigência do cliente, só seria em função desse preço que a empresa do Simples Nacional vai apresentar. Porque se ele fosse comprar de uma empresa que não está no Simples Nacional, fazendo esse crédito, muito provavelmente essa empresa poderia ter um preço melhor do que a empresa do Simples. E pela simplificação que as empresas do Simples têm no recolhimento dos tributos, espera-se que ela tenha um preço melhor do que uma empresa que não está dentro do Simples. E uma coisa que é importante observar é que esse cenário, ele só não é bom, ou seja, ele só seria pior a empresa se manter recolhendo o IBS e a CBS dentro do Simples, se nós fizermos uma comparação com o ICMS e com o PIS e COFINS, que é a situação que nós temos hoje. Por quê? No caso do ICMS, PIS e COFINS, a empresa do Simples não faz crédito, e dentro desse preço que ela faz a compra, pode ter lá os 8% de ICMS, PIS e COFINS, que pode ter a alíquota de 1,65% e 0,65%, 7,6% ou 3%. Isso aí seria uma carga tributária de 26,57% ou 34,8%.
que enquanto ela estiver no Simples, ela não faz o crédito, e se ela tivesse aquele preço de R$ 1.000, o ICMS seria de 35,71, e é o mesmo alíquota do IBS, mas o comprador ele teria duas condições. Se ele estivesse no regime cumulativo, o custo de aquisição seria R$ 964,29, porque acreditaria só ICMS. Mas se ele estivesse no regime não cumulativo, ele creditaria R$ 964,29 e também creditaria PIS e COFINS. Consequentemente, ele ficaria com um custo de aquisição melhor. Agora, nesse cenário, mudando para a reforma tributária, pode ser relevante essa situação do Simples Nacional, mas só essa. Fazendo uma comparação de uma empresa do Simples, recolhendo IBS e CBS dentro do Simples ou fora do Simples, depois de implantada a reforma tributária, não muda nada. Muda se nós compararmos com o cenário que nós temos hoje, com o ICMS, PIS e COFINS. Lembrando que a empresa do Simples já tem esse custo que ela embute no seu preço hoje, né? Então, a mudança vai ser bem pequena. Com base nessa análise, eu apresento aqui alguns pontos de atenção. O IBS e a CBS são calculados por fora do preço, e a gente não pode esquecer disso quando a gente fala em crédito. Ou seja, se é calculado por fora do preço, é cobrado do destinatário. Dessa forma, qualquer um que queira ter crédito do Simples Nacional integral vai ter que pagar por ele. Ou seja, vai acrescentar esse valor ao custo que a empresa do Simples já apresenta. O que ela vai ter que fazer é só tirar os valores que ela estaria recolhendo dentro do Simples Nacional. E ao recolher o IBS e a CBS fora do DAS, a empresa do Simples ela retira, né, os valores que ela pagaria dentro do preço para fazer o recolhimento pelo regime regular. E aí ela vai ter a possibilidade de fazer o crédito, se ela recolhe o IBS e a CBS fora do regime simplificado. E podendo fazer o crédito do IBS e da CBS das suas aquisições, ela pode vir a ter um preço melhor de venda. Então, muitas vezes, em vez de usar aquele valor lá de 947, se eu não me engano, ou 77, que eu tinha falado, ela pode ter um preço menor. Então, eu deixo essas questões para quem assistir esse vídeo. Essa é a minha visão. Pode ser que eu não esteja vendo alguma coisa, e se você discorda, quiser conversar a respeito, coloca aí um comentário. Ok? Até o próximo vídeo. Aqui no canal nós temos outros vídeos tratando de outros temas vinculados à reforma tributária. Até o próximo.